Bom, gente, o mercado voltou a elevar as projeções para a inflação brasileira nos próximos anos. Você vê aí o Boletim Focus, véspera do Copom, o Focus foi divulgado e também aumentou a expectativa para a taxa de juros no país. Você já vê aí na tela, tá? Os economistas ouvidos pelo BC elevaram pela 14ª semana seguida as expectativas para o IPCA nesse ano de 2026. Agora deve encerrar o ano em 5,30%. E é um aumento considerável na comparação com o Focus da semana passada, que, lembrando, tá, apontava uma alta de 5,11%, pulou para 5,30%. As projeções para os juros também foram aí ajustadas. Mercado que espera que a Selic fique agora em 13,75%. E os demais indicadores também tiveram projeções alteradas para cima, como é o caso do PIB, o dólar para esse ano. Estimativa aí para o crescimento econômico do país que passou para 1,96% em 2026. Dólar que também foi para cima, você vê aí, deve encerrar o ano em R$ 5,20. As atualizações nas projeções econômicas acontecem há pouquíssimos dias, né, do Copom, que, lembrando, amanhã começa a reunião. O Comitê de Política Monetária, decide a taxa de juros quarta-feira, em meio aos impactos todos da guerra no Oriente Médio. Vamos seguir então, pessoal, entender um pouco mais sobre o que nos aguarda nessa semana super importante de super quarta. Tem decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente vai olhar para esse cenário de Boletim Focus com ela, Lucinda Pinto. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Muriel? Bom estar aqui com você. Bom estar aqui com você também. Quero muito te ouvir sobre esse cenário. Antes de mais nada, tivemos falas importantes do ministro da Fazenda, Dario Durigan, trazendo um ponto importante com relação ao IPCA, falando sobre possível mudança e falando sobre meta também de inflação, falando que por enquanto não mexeria na meta. E a gente sabe que esse é um tema que eventualmente volta, ainda mais quando a gente vê essas alterações aí, por exemplo, o IPCA desse ano pulando bastante. É verdade. Boa tarde a todo mundo. De fato, essa ideia de alteração da meta vira e mexe aparece aí, especialmente quando a gente está descumprindo, né, o teto da meta, como é o momento. Então, é uma notícia positiva o ministro reafirmar o seu compromisso com a meta nesse momento, dizer que não está considerando fazer essa alteração. Isso dá um alívio. É bom lembrar que não faz muito tempo houve essa discussão por parte, inclusive, do PT, uma defesa de que deveria haver uma alteração no objetivo a ser perseguido. Então, tirar isso de cena é bem importante num momento como este. E sobre a questão do IPCA, de fato tem uma discussão, e não é só no Brasil, é mundial, sobre o quanto os índices de inflação eles conseguem refletir de fato o nosso orçamento, né, os nossos custos, inclusive por conta do aumento do peso de serviços, alterações vindas, por exemplo, de inteligência artificial. Então, é um debate que está colocado. Num momento como esse, com eleição, crise de petróleo, tanta dificuldade de se separar ali o que é fato, o que é ruído, então não é momento para fazer grandes alterações. Mas realmente essa é uma discussão que está colocada no campo teórico aí, e isso é do jogo mesmo, Muriel. E a gente vem acompanhando também o cenário de altas de IPCA 15, de IPCA como um todo, surpreendendo diante desse cenário que a gente está vendo também lá fora, na guerra no Oriente Médio. O que a gente pode esperar, já levando em consideração essa semana de super quarta, que é uma semana super importante, com um Copom que já mostra, então, várias altas, e fazia tempo que a gente não viu um Boletim Focus que vem com várias alterações, só especificamente o PIB do ano que vem que não mudou, mas o resto todo com alteração para cima. O que os economistas vinham dizendo é que a Focus estava um pouco atrasada, ela demora mesmo, porque como é uma mediana, em cima de muitas projeções, então essa alteração ela demora um pouco para acontecer. Então, o mercado já estava falando em Selic a 14,25% no fim do ciclo, tem gente falando em 14,5%, e a Focus ainda ali nos 13 alguma coisa. E segue, né? E segue nesse patamar. Agora, não fosse o acontecimento de hoje, não fosse o noticiário internacional geopolítico de hoje, esse IPCA de 5,3% teria trazido uma pressão muito maior sobre a curva de juros. A gente teria visto, provavelmente, um nervosismo bem maior, porque realmente, mesmo atrasada, a Focus está reafirmando esse ambiente de inflação muito acima do teto da meta, numa trajetória preocupante. Só que hoje, Muriel, curiosamente, por causa desse acordo provisório aí, que
ninguém está botando todas as fichas nele, tem um monte de dúvida, né? Tem um monte de certeza colocada. A gente sabe que não dá para contar com isso, mas seja como for, essa notícia trouxe um alívio geral. E quando a gente conversa com o mercado, a possibilidade de um corte de 25 pontos percentual parece ter voltado para a mesa mesmo, muita gente reconsiderando, digamos assim, as suas expectativas. E a curva de juros, que fechou a sexta-feira projetando 70% de chance de estabilidade, agora estava projetando apenas 20% de chance da Selic não cair nada na quarta-feira. Então, fica aí uma porta aberta. As pessoas elas também se baseiam muito no fato de que a comunicação do BC vinha na direção da calibragem. E ele não alterou essa palavra, ele não veio a público dizer nada em outra direção, portanto, fica muito mais provável mesmo que venha um corte de 25 na quarta-feira. Agora, todas as atenções, todos os olhos para o comunicado para ver o que ele vai dizer. Realmente, ele vai chegar ao Copom com, provavelmente, o modelo dele mostrando um cenário um pouquinho melhor do que estaria com o petróleo acima de 90. A gente está vendo o petróleo sistematicamente cair, na verdade, até de um jeito, de alguma forma, surpreendente. O mercado vinha se antecipando a um ambiente um pouco mais benigno lá fora, mesmo com as indefinições, mesmo com as incertezas. Então, isso dá algum alívio. Finalmente o dólar também recuou, a gente tinha visto lá o dólar subir bastante, voltou ali para mais pertinho de R$5. Então, é muito importante ver quais serão as projeções que o Banco Central vai trazer aí no comunicado. As projeções que ele vinha trazendo, elas estavam conservadoras em relação de alguns analistas, vamos ver como é que fica isso agora. E o tom, né, a indicação, ele não deverá se comprometer com muita coisa, né, porque tem muita incerteza, mas talvez existe uma chance dele simplesmente tirar a possibilidade de um novo corte de cena. Acho que depois de hoje, eu acho menos provável que isso aconteça. Vamos ver. É muito curioso isso, Luciana, porque a gente tem acompanhado e conversado com muitos especialistas ao longo das últimas semanas e a avaliação como um todo é essa de que já não tem mais espaço para cortar diante de tanta instabilidade. Era esse cenário até ontem, quando a gente viu esse acordo começando a avançar e agora essa expectativa de fechamento, de acordo realmente que deve ser divulgado, a assinatura mesmo, efetivamente, na próxima sexta. Aí, isso aqui já vai ter passado, por exemplo, o Copom, enfim, já vai ter passado a reunião do Federal Reserve. Aí sim a gente vai ter uma noção se realmente vai para frente esse acordo ou não. Nesse caso, o Federal Reserve, não, no caso, o Banco Central, pode estar se precipitando se cortar 0,25 ou, como um todo, você percebe que já existe uma intenção e o mercado já está entendendo que está tudo bem se cortar? Acho que o mercado não vai entender como uma atitude errada. Tem gente se cortar. O 0,25 vai ser bem recebido. Existem economistas que acham que ele não deveria cortar mais e não é por causa do petróleo exatamente, mas por causa das expectativas. 5,30 de projeção é muita coisa. E não é só o petróleo que está contribuindo para essa inflação, a gente sabe. Tem todo o estímulo à economia que a economia tem recebido, de mais de 200 bilhões de reais no ano, essas são as estimativas. Tem o Super El Niño, que já está começando a produzir seus efeitos sobre os preços de alimentos, e tem a própria inflação, que já foi contratada por causa da crise. Essa você não consegue reverter tão cedo. Então, mesmo que o petróleo ceda, a gente já tem visto, inclusive, preços de derivados de petróleo cederem. Diesel, o querosene de aviação, tem fertilizantes, tem alguns preços já recuando. Ainda assim, você já teve uma contratação de inflação que já está permeando a economia como um todo, todas as cadeias. Então, para não permitir que isso se alastre, tem economistas que consideram que seria melhor o Banco Central nem cortar mais nada. Mas, dado que a comunicação já foi feita, o Banco Central tem sido bastante cauteloso, tem mostrado preocupação realmente relevante, importante, né, com todas essas questões, o 25 vai ser bem recebido. Agora, a comunicação vai ser bem determinante. Quer dizer, o nível de risco que ele colocar ali no comunicado, acho que vai balizar bastante aí as expectativas e, inclusive, o humor do mercado para frente. Se, por exemplo, o Copom decidir pela manutenção dos juros agora na reunião de quarta-feira, também vai ser compreensível? Vai, mas eu acho que essa decisão ela vai provocar um ajuste mais expressivo nos ativos. O mercado não tem isso na conta.
ainda que com uma parte dos economistas acreditando que sim. Então, curva de juros vai se movimentar, bolsa certamente vai ter um impacto importante, porque isso não está na conta, não está precificado. Então, a gente veria, provavelmente, um ajuste mais intenso num cenário como esse. Portanto, o movimento a tendência é da gente acompanhar na quarta-feira esse corte de 0,25 para depois, talvez aí no restante do ano, uma manutenção, levando em consideração tudo que pode vir, toda a instabilidade, a inflação dessa guerra também e o cenário de eleição como um todo, né, que já é um cenário que causa bastante confusão. Eu vou arriscar dizer que se ele der sinais mais evidentes de que ele tem intenção de continuar cortando, isso talvez tenha um impacto negativo para os mercados. Deixar as portas abertas, apontar os riscos, tratar bem o balanço de riscos, etc., ok, mas ele demonstrar que pretende continuar cortando, isso talvez dê uma sensação mais negativa neste momento, né? De uma certa imprudência, digamos. Esse é o meu palpite. Vamos ouvir os economistas aí nos próximos dias, mas o mercado está muito posicionado para um Copom que vai cortar o juro, mas bem cauteloso, bem prudente para frente. Todo mundo de olho, então, nesse comunicado e, claro, né, na reunião que vai sair com esse resultado. Obrigada, viu? Obrigada, Muri.